Capítulo 27. Pântano de Fogo. Apanhamos o metrô e fomos até El Cajon, a última paragem da linha. Ao observar as pessoas, percebi que iria ter ali a mesma espécie de tratamento que já conhecera em Salt Lake City. As pessoas olhavam para nós, mantinham-se à distância, puxavam os filhos para si. Para elas, eu era apenas mais uma estranha no metrô. Sim, podia ser muito mais estranha do que alguns dos outros estranhos, mas não era nada que lhes ficasse na memória. Ao fim do dia, iriam para casa, continuariam com as suas vidas, mas eu não. Eu estava encurralada, nunca mais voltaria para casa. Demoramos quase 2 horas a chegar ao fim da linha. A mim pareceu-me o dia inteiro. Depois de viajar toda a noite, desde Salt Lake City, estávamos exaustos e quase não falamos. Mas era evidente que Mitchell estava de bom humor. O fardo do profeta era muito mais leve agora que pusera alguma distância entre a sua pessoa e a lei. Não pude deixar de notar o simbolismo de viajarmos até ao fim da linha do metropolitano. Era exatamente como me sentia. Estava no fim da linha, tão longe de casa, tão sozinha e isolada. A saudade roía-me e só me apetecia chorar. Nunca me tinha apercebido de como era reconfortante o fato de, em Salt Lake City, mesmo não passando de uma prisioneira, saber que estava a poucos quilômetros de casa. Tinha sempre a esperança de que alguém encontrasse o nosso acampamento por acaso e me salvasse, de que houvesse ainda alguém a procurar-me, que pudesse ser reconhecida num lugar qualquer e resgatada. A dada altura, segundo Mitchell pelo menos, fora feito um grande esforço para me encontrar. Talvez ainda alguém continuasse a tentar. Talvez ainda pudesse ter sorte. Mas sabia que tudo isso era infinitamente menos provável na Califórnia. Ali ninguém me conhecia. Ninguém reconheceria o meu rosto. Bem podia estar a fazer uma viagem de comboio para outro planeta. Depois de sairmos do metrô na última estação, Mitchell estudou o mapa que mostrava as rotas das caminhonetas e embarcamos no que seguia para Lakeside. Percorremos alguns quilômetros aos solavancos. Havia muito poucos passageiros na caminhoneta. Mantivemo-nos calados. Quando nos apeamos, olhei em redor. Lakeside, Califórnia, a minha nova casa. Ainda não sabia, mas estava prestes a entrar numa nova fase do meu cativeiro. Mitchell nunca se preocupara com saber se eu comia ou se tinha frio ou fome, mas preparava-se para definir um novo padrão de abuso e negligência. Aproximavam-se dias magros. Não tardaria a descobrir o que era a verdadeira fome. De pé na estrada onde a caminhoneta nos deixara, inspecionei o meu novo ambiente, o melhor que pude através do estúpido véu. Tinha esperado ver uma bela montanha coberta de pinheiros e de bétulas, mas não. O que vi foi um pequeno lago artificial à volta do qual corria um estreito caminho de tábuas. Meia dúzia de patos, um único cisne negro, um par de pessoas que tinham ido até ali de passeio. E não estávamos numa floresta. Do lado oposto do lago havia uma velha loja de conveniência. Chamava Wrigley's. Ao lado
havia uma loja de bebidas. Ótimo! Mitchell ia ficar muito feliz. Mais tarde, havia de descobrir que a povoação tinha uma pequena biblioteca e uma velha mercearia, propriedade de um muçulmano que era sempre muito simpático. Penso que nunca teria deixado Mitchell saquear como o rapaz de Salt Lake, mas era sempre muito bondoso para comigo e deixava-nos procurar comida no lixo. E vendia tortilhas caseiras. Quando Mitchell estava cheio de dinheiro, quer dizer, quando tinha um par de dólares que não gastara em bebidas, íamos à mercearia comprar tortilhas quentes. Eu barrava-as com um pouco de manteiga e polvilhava-as com açúcar. Achava que era uma das melhores coisas que alguma vez tinha saboreado. Lakeside tinha um par de restaurantes de fast food e um pouco mais abaixo, na mesma rua, uma mercearia muito maior chamada Vons. E havia uma pequena igreja protestante. Que bênção! As pessoas que estavam à frente da igreja eram nada menos que anjos. Certa vez, deram-me umas tortilhas congeladas. Eu estava com tanta fome que as comi como se fosse uma espécie de chupa-chupa de bolacha. Mais importante, atrás da igreja tinha um caixote de plástico onde deixavam pão já duro que recolhiam nas mercearias locais para que as pessoas como eu tivessem qualquer coisa que comer. Naquele primeiro dia, fomos até ao lago, com as mochilas verdes às costas. Pousamos as nossas coisas no chão e então Mitchell voltou-se para nós e disse: Tenho de ir procurar um lugar para vivermos. Hepzibah, tu ficas aqui e mantens um olho na Esther. Lembro-me de o ver afastar-se. Quanto tempo vai demorar? Perguntei a mim mesma. 1 hora? 10 horas? Um par de dias? Como é que uma pessoa aparece numa nova cidade, sem casa, sem comida e sem dinheiro, e encontra um lugar onde viver? Sentei-me na lama seca junto ao lago, calculando que ia ter de esperar algum tempo. Estava um dia de sol, quente e agradável, e eu estava satisfeita por poder estar sentada ali no chão a ver passar as pessoas. Mas não esperei quase nada. Cerca de 20 minutos mais tarde, Mitchell voltou. Ao vê-lo caminhar na nossa direção, esperei ouvi-lo dizer que, afinal, aquele não era o lugar para onde Deus lhe ordenava que se mudasse. Mas quando o aproximou, percebi que estava excitado. Encontrei o lugar perfeito, anunciou. Pegamos nas mochilas e seguimo-lo. Como sempre, eu ia no meio, com Mitchell à minha frente e Barzi poucos passos atrás. Subimos uma colina e atravessamos a estrada. Passamos pela El Capitan High School, pelos campos de jogos do Liceu e um parque de bicicletas. Chegamos então a um dique de areia ao longo do qual corria num canal. Estava tudo tão cheio de pó que era quase impossível respirar. Mitchell meteu pelo meio dos ressequidos salgueiros que cobriam a íngreme talude. As árvores eram tão velhas que não consegui perceber se estavam vivas ou mortas. Gretadas pela idade, com os ramos secos pendentes como dedos ossudos, pareciam não ter uma única folha. Em vez disso, estavam cobertas de umas coisas pequenas, castanhas e pendentes, que pareciam vermes. Estendi a mão e toquei numa, que se encolheu.
Parecia que metade daquelas coisas caíam das árvores quando passávamos por debaixo delas, enchendo-me os cabelos de giz castanho. Tive a sensação de ter entrado no pântano de fogo de A Princesa Prometida. Este é bem capaz de ser o único lugar da terra que nunca viu uma gota de água, pensei, já com saudades do nosso acampamento na montanha. Mitchell fez-nos atravessar o dique e descer pelo outro lado, onde o terreno era plano, mais árvores mortas, mais pântano de fogo. Aqui, disse. Era muito desencorajador ver o lugar que ele tinha escolhido. Havia tantos ramos, velhos troncos e galhos, que eu não sabia onde seria possível arranjar um sítio para montar o acampamento. Mas Mitchell comportava-se como um rapazinho no recreio, a sorrir e muito contente com o nosso novo esconderijo. Começou a trabalhar, limpando uma área de velhos ramos e 1 milhão de galhos, cortando o necessário para montar a tenda. À medida que cortava troncos e ramos, ia-os empilhando na orla do espaço desimpedido, que ficava mais perto da estrada, criando assim mais uma barreira para nos esconder. A estrada passava a apenas 20 ou 30 metros de distância, mas com as velhas árvores e a barricada de Mitchell, quando ele acabou, estávamos completamente escondidos. Depois de ter limpado os restos, Mitchell pegou na pá e começou a cavar, para nivelar o terreno. Depois estendeu no chão 2 olhados, colocando-os de modo a ficar um pouco sobrepostos. Afastou-se por entre o mato, à procura de ramos que não estivessem tão quebradiços que se lhe partissem nas mãos. Arrastou-os para a clareira e começou a atá-los para fazer um arco. Então fez outro. Depois de ter completado 1 dúzia de arcos, espetou-os no chão, pegou no nosso maior olhado e estendeu-o por cima deles, fazendo uma grande tenda que parecia um túnel cinzento. Prendeu a tenda com estacas. Apesar de o acampamento estar seco como um osso, Mitchell sabia que a chuva havia de chegar, de modo que enrolou as beiras dos olhados estendidos no chão e espetou paus debaixo deles para formar um rebordo tapado pelo olhado colocado sobre os arcos. Em seguida, cavou uma pequena vala à volta da tenda para canalizar a água. Por fim, cortou o último olhado ao meio e pendurou um pedaço de cada lado do túnel. Endireitou-se e estudou a sua obra. A nossa nova casa estava feita. Depois de limpar outro espaço, começou a montar a sua própria tenda. Quando acabou, recuou alguns passos e proclamou o seu novo templo. Este será o novo altar de Immanuel, disse. O altar de Immanuel. Uau! O que é que eu deveria pensar? Parecia algo tirado de um álbum de banda desenhada. Era assustador e sacrilégio. Era arrogante e misógino e causou-me arrepios. Reparei que Mitchell lançava um rápido olhar a Barzi. Ela olhou para ele com uma expressão sombria e assentiu. Agora que temos uma nova casa, é tempo de fazer algumas outras mudanças, anunciou ele. A partir de agora, vamos obedecer a um horário. Ao que parecia, Barzi estava furiosa, outra vez, por ele andar constantemente a perseguir-me e a ignorá-la.
Sentindo-se rejeitada e ressentida, exigira mudanças. Ninguém me perguntou nada, senão eu teria insistido em que ele dedicasse toda a sua atenção a Barzi, que me deixasse completamente de lado. Teria sido a pessoa mais feliz do mundo. Mas ninguém me perguntou, e não era essa a intenção de Mitchell. Sabedor de que tinha de descobrir uma maneira de apaziguar a ira de Barzi, gizara um plano. Vocês duas vão passar a revezar-se para dormir comigo no altar de Manuel, disse. Só vou ter de dormir contigo metade das vezes, pensei eu. Era a melhor notícia que ouvia desde que tinha sido raptada. E foi o que fizemos, durante 2 dias. Para minha grande repugnância e desapontamento, o horário depressa passou a ser Barzi ser dele durante o dia e eu ser dele durante a noite. Mas Mitchell passava a maior parte do dia fora. Então, ao cabo de um longo dia a saquear, pregar e beber em San Diego, voltava a casa mesmo a tempo de me levar para o seu altar, deixando Barzi a fumegar à porta. Ao cabo de algumas semanas disto, Barzi exigiu nova mudança no horário. Mitchell prometeu fazer melhor, mas nada mudou. De uma maneira ou de outra, eu sempre estava no altar, e Barzi era sempre deixada de fora. 1 ou 2 dias depois de termos chegado a Lakeside, fomos ao Walmart local. Eu e Barzi estávamos envoltas nas nossas túnicas e tapadas pelos nossos véus. Mitchell comprou algumas coisas e roubou outras. Enxergas, edredões baratos, verde claros, e lençóis de flanela enfeitados com a imagem de um alce. Do outro lado da estrada, em frente ao nosso acampamento, havia um pequeno parque onde os aeromodelistas faziam voar os seus aviões. Entre o parque e o nosso esconderijo estendia-se uma zona aberta de terra com toneladas de cactos. Um dia, Mitchell voltou das suas vagabundagens com um punhado de figos do inferno que tinha apanhado naquele campo. Coisinhas traiçoeiras, com finos espinhos prateados que se cravavam dolorosamente na pele. Variavam em cor do púrpura escuro ao amarelo alaranjado. Nenhum de nós alguma vez os comera, de modo que foram necessárias várias cuidadosas tentativas antes de descobrirmos a maneira de os abrir e chegar à polpa, que era viscosa e cheia de pequenas sementes. Fiquei a ver Mitchell dar a primeira dentada, na esperança de que fossem venenosos. Mas ele mastigou e engoliu sem cair para o lado. Pena, mas ao menos tínhamos qualquer coisa para comer. Mitchell partiu um pedaço para mim e eu comi-o. Não era nada de especial, mas também não era horrível. Durante muito tempo, tentei separar todas aquelas pequenas sementes, mas eram tantas que acabei por desistir e engoli-las. Voltei-me para olhar para o campo. Estava cheio de figos do inferno, mas como não sabíamos quanto tempo durava a estação, Mitchell foi até lá e apanhou tantos quanto pôde. Depois de me habituar à viscosidade do fruto e de conseguir ultrapassar a minha relutância e engolir as sementes, até passei a gostar. Comíamos pratadas deles e, ao longo dos meses seguintes, acabaram por tornar-se
a base da nossa dieta. O único problema era que, por mais cuidado que tivesse em não tocar na casca, parecia que passava metade do dia a tirar das mãos minúsculas agulhas prateadas. A partir do momento em que nos instalamos na nossa nova morada, Mitchell passou a ser verdadeiramente cuidadoso. Tornou-se óbvio que, apesar de estarmos muito longe de minha casa e de tudo indicar que ninguém me procurava na Califórnia, o incidente na biblioteca tinha-o afetado. Tornou-se cauteloso ao ponto de parecer paranoico. Por causa disto, eu e Barzi só éramos autorizadas a sair do nosso esconderijo uma vez por semana. Um dia por semana para sair daquela prisão quente e poeirenta. Um dia por semana para estar longe do cheiro a plástico e a água quente. Um dia por semana para ver outras pessoas além dos meus carcereiros. A minha rotina era muito simples: tédio, fome, violação. Por vezes, Mitchell levava-nos comida, mas era esporádico e imprevisível. Não tardou que as dores causadas pela fome se tornassem uma companhia diária. Adorava as nossas saídas, não por ter ainda alguma esperança de ser salva, mas porque morria de aborrecimento. Dia após dia, ficava sentada a sonhar com o sair da tenda azul. Sonhava com sair do pântano, com ver fosse quem fosse, além de Mitchell e Barzi. Precisava desesperadamente que me recordassem que havia lá fora um mundo real. E mesmo que não pudesse fazer parte dele, mesmo que só pudesse atravessá-lo como um fantasma vestido cuja presença todos recusavam reconhecer, tudo era preferível a ficar sentada debaixo do oleado azul dia após dia. Em alguns dos dias em que me era permitido sair do pântano de fogo, sentávamos a ver os alunos do liceu brincarem no campo de jogos. Devia ser eu, pensava enquanto olhava para eles, a sentir-me miserável. Mas apesar de ser duro ficar a ver os outros garotos, estar no mundo real parecia ter o condão de fazer-me sentir melhor. Lembrava-me que ainda ali estava e reacendia a esperança de que talvez um dia pudesse voltar a fazer parte dele, em vez de ser apenas alguém que ficava a observá-lo de trás de um véu. Pouco depois de termos chegado à Califórnia, Mitchell anunciou que os dias de bebedeira tinham acabado. Não acredito, pensei. E tinha razão. Penso que nunca passou mais de um dia sem beber. Penso que o que ele queria, na verdade, dizer era que os dias de bebedeira de Barzi tinham acabado. Todos os dias saía e voltava com uma garrafa de vodka, gin ou rum, mas bebia sempre sozinho. Barzi achava isso ridiculamente injusto, de modo que o confrontou. Ou paras de beber, como disseste que farias, ou trazes o suficiente para todos, exigiu. Tinham-se acabado os fingimentos, acabara a submissão e a piedade. Ela queria embebedar-se e queria embebedar-se todos os dias, o que mostrava que as coisas tinham mudado. Passara a haver muito menos conversa a respeito de serem os santificados servos do Senhor. Muito menos conversa a respeito de descerem abaixo de todas as coisas para se erguerem acima dos pecados do mundo. Não que qualquer deles tivesse desistido daquela coisa da
religião. As únicas coisas de que falamos eram religião, a iminência do fim do mundo, o fato de Mitchell ser o rei davídico e o lugar assegurado de Barze no céu. Mas penso que ambos sentiam que já não havia tanta necessidade de fingir como quando estávamos a viver no Utah. Um par de noites mais tarde, Mitchell chegou ao acampamento com um saco de Kentucky Fried Chicken e uma embalagem de 12 latas de Steel Reserve, das grandes. Eu estava prestes a descobrir que a cerveja da Califórnia era muito mais forte do que a do Utah. Começamos a passar em redor o frango e a cerveja. Mitchell obrigou-me a beber, certificando-se de que despejava a lata até o fim. Então passou-me outra. Eu já estava a pensar que ia vomitar. Entretanto, ele e Barzi divertiam-se à grande. Cerveja e KFC. Uma noite perfeita. Eu bebericava, detestando cada gole. Mitchell obrigava-me a engolir mais. No fim da segunda lata, eu estava mesmo muito mal. Mitchell pôs-se nas mãos uma terceira. Eu sabia que não ia conseguir beber mais uma gota que fosse. Deslizei para o chão e rastejei até um canto do oleado. Fiquei ali, deitada, a ouvi-los comentar como gostavam da cerveja californiana. Nem sequer pareceram reparar que eu estava estendida no chão. Passado algum tempo, Mitchell olhou finalmente para mim. Ao ver como eu estava agoniada, atirou-me uma bacia metálica. Levei-a à cara. Senti o frio do metal contra a pele. Era bom. Esperei, a tentar controlar o estômago. Mitchell deve ter decidido que ou eu não ia vomitar ou que não queria a bacia suja, pois aproximou-se e tirou-na. Quase no mesmo instante, comecei a vomitar. Os espasmos eram tão violentos que pensei que ia morrer. E então perdi os sentidos. Acordei na manhã seguinte, com a cara no meu próprio vômito. Foi a sensação mais horrível e nojenta que tive em toda a minha vida. Sendo uma jovem mórmon de Salt Lake City, uma jovem que prometera a si mesma que nunca provaria sequer uma gota de álcool, nunca tinha imaginado encontrar-me um dia numa situação tão degradante. Se Mitchell queria que eu descesse abaixo de todas as coisas, então não havia dúvida de que o conseguira. Estava doente e devastada. Não tenho palavras para explicar como me sentia humilhada e enojada. Usei a pouca água que me restava para me lavar. Mitchell ria enquanto assistia às minhas tentativas para me limpar. Sabes, isso é simbólico de onde te encontras espiritualmente. Troçou, divertido. A minha pequena Esther, de cara enfiada no seu próprio vômito. É onde estás agora. Durante os meses seguintes, Mitchell iria pregar a San Diego quase todos os dias. Não sei o que fazia com o dinheiro, só sei que nunca levava nenhum para o acampamento. Devia gastá-lo todos em cigarros e álcool, pois quando regressava, fedia sempre a ambas as coisas. Sei que não gastava nenhum daquele dinheiro em comida. A única coisa que comemos durante meses foi figos do inferno, pão duro tirado do caixote de plástico atrás da igreja e o que conseguíamos encontrar nos contenitores do lixo. A minha mãe sempre me ensinou que tínhamos de acabar a comida que tivéssemos no prato
antes de podermos sair da mesa. Mas devo dizer que estou agradecida às pessoas que atiram comida fora. Os seus sobejos ajudaram a manter-me por muitos meses.